Boa noite, Ivan. Boa noite, queridos. Boa 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 noite. noite. Todos noite. bem? Amém. Todos Tudo. curtiram aí o feriado da cidade? É verdade, né? Não é? Hoje eu falei assim, hoje eu vou ficar em casa. Mas fiquei em casa, mas em contrapartida me queimei as mãos, os pés. Ué, Resolvi mexer com solda aqui, a gente não tem prática, né? Aí acontece não, sempre o inevitável. Eu vou para dividir mexer com com o você, sol, eu vou dividir com vocês a tela. Deixa eu só achar agora onde está. Está aqui. Para gente começar. Compartilhar. Assim que chegar, por favor, me digam. Chegou? Chegou. Maravilha. Chegou. Marcos, por gentileza, nos eleve a Deus em oração, pedindo as bênçãos de Deus para esse momento Vamos que orar. vamos abrir a palavra de Deus. Amém. Vamos orar então. Senhor, nosso Amém. Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos reunidos nessa noite, por essa oportunidade de ouvirmos mais uma vez a tua palavra. Queremos Amém. pedir que nesse momento em que a tua palavra será aberta, que o teu Espírito Santo se faça presente, que ele Amém. possa ser o nosso guia, que seja ele que abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos entesourar essas maravilhosas verdades da tua palavra. Por Amém. isso nós te amém. pedimos por cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor possa abrir nossas mentes, que o Senhor nos prepare para receber essa mensagem e que o Senhor também possa usar de forma poderosa o Luther Van, que estará à frente desse estudo. É isso que nós te pedimos nessa noite, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, é, nós estamos aí no 21º estudo da nossa série e hoje o tema dele é: quem são os espíritos que atuam no espiritismo? Gente, por que tratar desse assunto? É um assunto relevante, principalmente quando nós estudamos o livro do Apocalipse, e o livro do Apocalipse ali, o Senhor Jesus revelou a João que nos últimos dias, nos últimos dias, é, o mundo estaria sofrendo com o ataque de demônios. E vocês têm dúvida disso? Não. Não. A gente vê realmente Satanás atuando com todo o seu poder, lógico, com todo o seu poder que Deus permite. Tá? Devemos ter sempre em mente isso. Ele não é todo poderoso, mas ele tem agido. Agido por quê? Apocalipse capítulo 12, versículo 12, lá vem nos dizendo que ele tem pouco tempo. Pouco tempo lhe resta. E nesse pouco tempo que lhe resta, ele quer arrebanhar o máximo de pessoas para ele. Por que esse interesse tão grande do inimigo de arrebanhar tantas almas para ele? Veja bem, se você morre em pecado, quem é que paga pelo teu pecado? A pessoa própria, né? A própria pessoa, ok? Uhum. Mas e se você se salva? Quem é que paga pelo teu pecado? Jesus. Satanás. Satanás. Vocês Isso. se lembram que em um dos nossos estudos passados, nós falamos que o pecado não tem? Perdão. 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 Não tem perdão. O pecador é perdoado. Entendam isso. Vamos repetir isso. O pecador é perdoado, mas para o pecado não há perdão. O salário do pecado sempre vai ser a morte. O homem morreu quando pecou lá no Éden, Cristo morreu por causa dos nossos pecados, e Satanás, no final da história, no final do conflito que há entre o bem e o mal, Satanás também levará
o pecado de todos os salvos. Ok? Vocês se lembram, em um dos estudos que nós fizemos sobre o santuário terrestre, que no dia eu da queria expiação, que era o responder. dia do juízo, a penúltima tarefa do sumo sacerdote era sair do lugar santíssimo, passava pelo santo, ia até o pátio, e no pátio tinha um bode esperando. Esperando o quê? Esperando a intercessão dele no lugar santíssimo, a remoção dos pecados lá do santuário que seriam colocados sobre ele. Colocaria a mão sobre a cabeça daquele bode e alguém indicado pegaria aquele bode, levaria para o deserto e ele ia morrer de morte natural. Ele não era, vamos dizer, matado, ele não era morto, mas ele morria de morte natural, levando os pecados de um ano inteiro da congregação de Israel. Dentro da tipologia bíblica, isso aí, isso aí aponta para, vamos colocar assim, para a segunda tarefa do ministério de Cristo. A primeira foi ele vir a esse mundo e morrer pelo pecador. Foi um sacrifício perfeito? Foi. 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 Precisa ele morrer 2 vezes pelo pecador? Não. 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 Ok. Quando você e eu, nós clamamos por perdão, o perdão, ele não vamos dizer, você não entra na fila de espera para receber perdão. O perdão, ele é imediato. Ok? Não existe espera, condições para o perdão. Se o pecador está arrependido, se realmente está convicto de que é um pecador e necessita de um Salvador, o perdão é imediato. Bom, mas, conforme já vimos, esse pecado perdoado, ele é perdoado do pecador, mas fica registrado nos céus. Até o dia do juízo, quando será lançado sobre Satanás. Então, a segunda fase do ministério de Jesus tem a ver com a intercessão que ele faz por nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso, fala que ele é o nosso mediador, a intercessão que ele faz por nós no céu. Bom, quando ele faz intercessão por nós, o Marcos peca. E o salário do pecado para o Marcos é Ah, a morte. E o que Cristo faz? Ele levanta para o Pai as suas mãos e ele intercede pelo sangue dele derramado. E o Marcos, então, alcança perdão. Queridos, se o pecador morre em seu pecado, vamos dizer assim, Satanás sofre menos. Mas se o pecador se salva, o pecado do pecador é lançado sobre ele. Ok? Então, esse é o interesse que Satanás tem, que quanto mais pessoas, se ele puder enredar o mundo todo na mentira, no erro, ele vai fazer. Ok? Então, vamos lá. A pergunta do nosso estudo: quem são os espíritos que atuam no espiritismo? Os anjos caídos. Anjos Demônios. caídos? Ok. Como que esses anjos caídos são chamados? Demônios. 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 Então, meus queridos, a palavra de Deus, pelo incrível que pareça, ela é muito clara com respeito a essa questão espiritismo. E olha, a gente olha o mundo indo para o seu final e a gente lê na palavra de Deus assim: e este evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes, todas as nações, tribos, línguas, etc. E então virá o fim. Mas, por exemplo, quando você vai para a Europa, 3 coisas estão acontecendo na Europa hoje. O ateísmo está muito forte, o espiritismo está crescente,
E o Muçulmano. islamismo está Islamismo. tomando parte de vários países, Principalmente a França. principalmente a França, né? A França é um cientista político dizendo aí que dentro de 30 anos, se não for feito algo, a França toda será muçulmana, Muçulmano. né? Então, se há uma rejeição da verdade, se há uma rejeição de Deus, isso é ateísmo. Então, o poder muçulmano, a religião muçulmana, ela aceita Cristo como Senhor e Salvador? Não, não, Ela aceita o Deus das Escrituras como Deus não. Criador e tudo mais? Parcialmente. Ela tende a lá. É. Então, se ela rejeita Cristo como Senhor e Salvador, isso também é ateísmo, porque ateísmo é negação de Deus. Cristo é Deus, ok? Deus Filho. E outra coisa, é o Espiritismo da mesma forma. Por quê? O Espiritismo, ele não crê em Cristo como Senhor e Salvador. Ele crê sim que Cristo é um espírito elevado, É, unicamente isso. Como os budistas, como outros mais, e até os muçulmanos mesmo, olham para Cristo como um grande profeta, como um grande homem, como um grande mestre, um grande ensinador, mas não como Salvador. Eles só acreditam no homem que veio aqui. Sim, como um homem, não como Deus homem, Então, ok? é. eles não acreditam que ele renasceu e foi e está sentado ao lado de Deus Pai. A realidade, Letícia, que para, para algumas, para alguns segmentos, Cristo, ele é uma reencarnação de alguém, Uhum. ok? A Bíblia fala que Cristo é o Verbo encarnado, Deus que se fez carne. Mas para muitos segmentos religiosos aí, Cristo é uma reencarnação de algum outro ser que viveu antes dele. Bom, vamos abrir nosso estudo com esse texto de Paulo. O que nós lemos aqui? Quem pode ler para nós? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o O Senhor. Senhor. Amém. Queridos, se nós tomarmos este capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ali nos versos 13 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: olha, com respeito aos que dormem, que não sejam ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então, no tempo de Paulo já estava havendo alguma dificuldade com respeito ao estado do homem na morte. Por exemplo, quando João escreve o evangelho dele e a primeira carta dele, é para combater os gnósticos que estavam entrando na igreja, né, na igreja primitiva, e que eles não aceitavam Cristo como encarnado e não aceitavam Cristo como divino. Esse foi o problema que João teve que trabalhar. Mas se você observar, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, tanto na primeira carta quanto na segunda, Paulo está tratando, na primeira carta, essa problemática aí com respeito aos que dormem, e na segunda carta ele está trabalhando o assunto do homem do pecado. Ok? Então, nessa primeira carta, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é esse mesmo Senhor?
Cristo, o mesmo Senhor que subiu, descerá do céu. Como? Com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Então, por por essa colocação de Paulo aqui, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, podemos entender que a volta de Cristo também não será secreta. Já no Antigo Testamento, lá vem falando de duas ressurreições. E aqui Paulo fala da primeira. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro. Então, todos aqueles que morreram aguardando a volta de Jesus, aceitaram o seu sacrifício, se colocaram à disposição da salvação, à disposição da graça, e morreram, esses ressuscitarão na volta de Primeiro. Jesus. Uhum. Mas quando você vai para Apocalipse capítulo 20, versículo 5, lá vem dizendo que os outros mortos, ou seja, aqueles que não ressuscitarem na primeira ressurreição, os outros mortos, aí, Vão ressuscitar. no tocante aos ímpios, eles vão ressuscitar 1000 anos depois. Ok? Os vivos, que por ocasião da vinda de Jesus estiverem e aguardando a vinda de Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo também aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, diz que em um abrir e fechar de olhos serão Senhor virá. transformados. Então, todos os salvos serão transformados aqui na vinda de Jesus e ascenderão aos céus com ele. Ok? Então, isso aí é a esperança que nós temos. E a palavra de Deus, ela trabalha esse assunto já desde o Gênesis. Por que desde o Gênesis? Porque o Gênesis é o início de todas as coisas. Bom, já que a gente vai falar sobre o Espiritismo, vamos falar um pouquinho do Espiritismo moderno. Quando que ele surgiu? Para mim, queridos, Espiritismo é Espiritismo, tá? Com todo respeito àqueles que são espíritas, são pessoas boas, são pessoas que vivem a luz que conhecem, mas a palavra de Deus, ela traz para a gente aí pormenores que a gente não pode deixar passar, ok? Então, olha só, o Espiritismo moderno, ele teve seu início em 1848, na cidade de Hydesville, em Nova York, Nova York, com as famosas Irmãs Fox. Mas também o kardecismo, que eles chamam o espiritismo de linha branca, né? Uhum. O kardecismo ele surge em 1850, com esse sujeito aqui, Hipólito de Nizar Rival, ou Rivail, né? Conhecido como Allan Kardec. Ele ensinava que os seres humanos são gerações encarnadas e desencarnadas. Então, peraí. Dentro desse contexto aqui do kardecismo, se os seres humanos são gerações encarnadas e desencarnadas, até chegarem ao nível de perfeição, aonde que Cristo entra aqui como Salvador? Não entra. Não entra. Está Não despertado. existe. Não existe Salvador e não existe salvação. Interessante que a palavra de Deus, ela diz que a salvação unicamente em Cristo. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mas dentro do kardecismo, quanto mais você fazer obras justas, mais puro você se torna. É. E à medida que você reencarna, você entra em um novo processo de purificação até chegar naquele estado elevado de pureza. Então, Cristo está fora, aí, como Salvador. Existe um outro, não sei se vocês já ouviram, sobre mesmerismo. Não, nunca vi. Olha só, foi uma teoria criada também ali no finalzinho do século XVIII pelo médico austríaco Franz Anton Mesmer.
que ele acreditava que as doenças poderiam ser curadas pelo equilíbrio das energias do corpo. Através de quê? Do magnetismo Magnetismo, e da hipnose. hipnose. Vocês sabiam que isso aqui ainda é muito presente hoje? Hum? Isso aqui é muito presente. A hipnose, ela ainda é usada, utilizada, Na psiquiatria, na psicologia, alguma coisa sim, assim. por muitos, por muitos. Então, até mesmo quando nós vamos nos consultar com um médico, sabe, gente, nós deveríamos conhecer um pouquinho sobre a origem desse médico, o que ele crê. Lógico que você não vai sair perguntando por quê, porque muitos médicos usam o mesmerismo e ensinam isso para os seus pacientes. Ok? Vamos lá. Mais um. Qual foi a primeira mentira pregada e ensinada nesse mundo? Certamente não De morrerás. prédio lá, a fruta. É. A palavra de Deus vem dizendo lá no capítulo 3, verso 4 de Gênesis, que Satanás, Deus havia dito no capítulo 2, verso 16 e 17 para Adão e Eva, olha, se comer, certamente morrerás. Satanás, Roberto, ele faz uma contrafação daquilo que Deus havia dito. Deus diz, certamente morrerás. O diabo diz, é certo que não morrerás. Nas palavras de Satanás, ele está dizendo, Deus está mentindo. E ele transparece isso para Eva quando ele diz para Eva, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E do mal. Né? Então, essa mentira, ela tem percorrido os milênios até nossos dias. Quase, eu vou dizer para vocês, com toda certeza, sem medo de errar, quase toda a humanidade acreditou e continua a acreditar que a gente possui uma alma imortal. Ou É, que, de alguma forma, alguma parte aí consciente do nosso ser sobrevive quando morre. a morte. Uhum. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a família Fox. Vale a pena a gente conhecer a respeito disso. Muitos conhecem, mas vale a pena a gente conhecer, porque essa família, as três irmãs, elas deram início àquilo que é chamado hoje aí de espiritismo moderno. Então, no ano de 1847, a família Fox, ela comprou uma pequena fazenda, um- uma pequena fazenda né, nessa cidade de Hydesville, em Nova York, e o casal, os pais, né, John e Margaret Fox, eles haviam acabado de se mudar do Canadá com suas filhas, Kate e Meg. E ambas adolescentes, para, para o local que já possuía uma reputação não muito boa. Nossa. Então, veja, compraram um lugar, que a gente não vai dizer mal assombrado, porque se a gente disser que a gente acredita em assombração, a gente está em má situação. Mas aquele lugar não era um lugar muito bem visto. E quando a pessoa que colocou à venda viu o interesse da família Fox, mais que depressa se desfez daquele imóvel. Então, eles estavam vivendo ali pouco tempo, né? Organizaram a casa, tudo direitinho. E eles começaram a ouvir, as meninas começaram a ouvir alguns sons. À noite elas iam se deitar e, tipo, batidas. E o que elas fazem? Principalmente adolescente, é curioso, né?
começaram a procurar de onde vinham esses barulhos, essas batidas, né? Então, numa noite fria de inverno, que foi em 31 de março de 1848, Kate e Meg estavam no quarto quando escutaram novamente aquelas batidas. Então, uma das meninas, a Kate, resolveu fazer algo inusitado. Ela, juntamente com a irmã, vão até onde é a origem das batidas e perguntam se aquelas batidas pertenciam a alguém. E olha, para espanto delas mesmas, né, a resposta foi positiva. Como que elas fizeram? Olha, ó, essas batidas pertencem a alguém? Se for sim, bata 3 vezes. E do outro lado, 3 batidas. né? Então elas começaram a se comunicar com alguém do outro lado através de batidas. A pessoa do outro lado, a entidade do outro lado, responde para elas que naquela casa havia morado um mascate, ou seja, um mercador ambulante. E ele também foi assassinado naquela casa. E que o espírito dele estava rondando aquela casa. Então, passado o susto aí dos primeiros momentos, e elas começaram a ver aquilo como algo sobrenatural, então aquelas meninas agora elas se reúnem em volta de uma mesa, que é chamada de mesas girantes, e elas começam uma comunicação, uma conversação com aquele espírito, que agora já não faz mais através de batidas, mas conversa com elas como se fosse uma pessoa. Né? Então, o que acontece? Essas reuniões, elas ficaram cada vez mais frequentes. E a irmã mais velha, no caso a Leia, ela que morava em outra cidade, Rochester, ela veio para a pequena fazenda, ela soube do que estava acontecendo, ela veio lá para a fazenda, né, em Redesville, para entender o que estava acontecendo. E logo ela descobre que as meninas não poderiam permanecer ali. Por quê? Aquela região, ela era muito religiosa. Havia ali pessoas de religiões ortodoxas, até mesmo de que hoje são evangélicos, na época, né, protestantes, né, que viviam naquela comunidade e, sabendo do que estava acontecendo naquela casa, naquela fazenda, eles começaram a olhar também com maus olhos os moradores daquela casa. E eles sabiam do que acontecia lá, e eles condenavam aí essas práticas. Então, o que Leia fez? Leia resolveu levar os meninos para Rochester, onde elas puderam, né, ser ali examinadas, né, e também as suas experiências. Então, homens de saber da época viram que o que acontecia com aquelas meninas era real. Então, um teatro da cidade reuniu aí centenas de pessoas. Todos estavam curiosos para ver que aquilo era algo novo, né? Para ver aquelas moças que conversavam com além, conversavam com o espírito dos mortos. E cresceu, né? Elas se tornaram aí, no passar do tempo, mulheres influentes na sociedade e cresceu a crença de que as pessoas podiam conversar com os seus queridos mortos. Nossa,
Interessante quando você lê a história da agora, né, dessas três moças. Antes era Kate e Meg, mas a Leia também entrou nessa, nessa experiência e elas se transformaram nas mulheres mais famosas dos Estados Unidos nesse período aí entre 1848 e 1860. Bem, depois delas surgiram outros movimentos, aí não somente nos Estados Unidos, mas em toda parte, em toda parte, surgiram aí o que eles chamam de mesas girantes ou sessões em volta de uma mesa onde os espíritos dos mortos são questionados, né? Oi? Bem, queridos, o que que a Bíblia fala? O que que a Bíblia fala sobre Tô vendo uma reunião aqui. o que que a Bíblia fala sobre o estado do homem na morte? A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: a palavra de Deus diz assim, ó, a alma que pecar, Morrerá. morrerá. Não vai tomar remedinho? Pode ligar Marcel, tá? Pergunta a você. Tá. Ela falou que vai fazer um doce e trazer domingo. Pergunta a você. Quantos morrem nesse mundo? Nossa, muitos. Muito. Nesse mundo, quantos morrem? Muitas pessoas. Todos, Milhares, todos os dias. todos, todos, todos. Desde Abel, que foi o primeiro, até a volta de Jesus. Com exceção daqueles que serão levados aos céus sem passar pela morte, fora esses, todos os demais morrem. Você pode me falar, mas Enoque, Elias subiram ao céu sem passar pela morte. Sim, exceções. Não é? Mas o texto sagrado é: a alma que pecar, essa morrerá. Não é? Então, todos nós pecamos, todos nós, mais cedo ou mais tarde, morreremos. Ok? Nós estamos, Claudinete, nós estamos no meio de um conflito cósmico. Tá? Estamos no meio de um conflito cósmico. De um lado está Cristo, do outro está Satanás. O alvo dos dois lados, Roberto, Uhum. é você. É. Então, entenda, você é o alvo nesse grande conflito. O mesmo valor que você tem para Deus, você tem para o diabo. Deus quer te dar vida eterna. O diabo quer te dar morte eterna. Em qualquer situação, a eternidade está presente. Com vida ou com morte. Vamos dividir nosso estudo em duas partes, conforme nós colocamos aqui, ó. O Espiritismo e morte e o Espiritismo nos últimos dias. Ok? Dentro do Espiritismo e morte, a gente vai ver uma alma imortal, a morte no Antigo Testamento e a morte no Novo Testamento. E o Espiritismo nos últimos dias. Sinais e prodígios que estarão sendo feitos e o objetivo do Espiritismo. Bom, primeira parte, o Espiritismo e a morte. Pergunto para vocês, a alma é imortal? Sim ou não? Não. E a Letícia? A alma é imortal? Sim ou não? Acho que não, né? Tô até olhando ali as três fotos ali que tá ali, corpo, espírito e alma. Eu acho que a gente vai se tornar, né? Não sei. Ficou confuso. Essa pergunta é difícil. Ficou Pode confuso? passar para outro responder?
E aí, Paulinho? Também estou perdido aí. A alma é Eu imortal? acho que é imortal, né? Eu acho. Bom, vamos lá. O sopro da vida. Se a gente vai para Gênesis capítulo 2, versículo 7, abra sua Bíblia em Gênesis 2, verso 7. 2:7. Capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. O que nós lemos aí? E formou o Então, Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Algumas versões, o finalzinho está diferente. E o homem Deixa eu tornou-se ver aqui. alma vivente. Ok? Em um outro estudo que nós fizemos aí há semanas atrás, algumas semanas atrás, a gente fez essa matemática bíblica aí. Veja bem, o homem é formado de dois elementos pré-existentes. Quando o homem é criado, dois elementos para formar o homem já existiam. O primeiro deles, qual é? O barro. O barro. Barro, O barro. E o segundo? Fôlego, fôlego, ar, Ar. Oxigênio. Então, veja, Deus se utiliza de dois elementos que ele já havia criado para criar o homem. É interessante que o ser humano foi o único ser criado por Deus que ele se utiliza dessa forma para criar. Quando os animais das águas, dos céus, vieram à existência, produza. Quando os animais da terra vieram à existência, se você tomar aí, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 24 de Gênesis, lá vem dizendo, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Ok? Essa foi a ordem de Deus. Mas quando o homem vai ser criado, a metodologia de Deus criar modifica. Por quê? Primeiro, o homem não foi criado segundo a sua espécie. Você não encontra isso na Bíblia. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado parecido com Deus. Só que nessa criação, Deus se utiliza de pó da terra, mais fôlego de vida, ar, oxigênio. Muitos chegam ao ponto de dizer o seguinte, Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E muitos entendem que esse espírito que volta a Deus que o deu é uma entidade consciente. Quando você vai para Gênesis 2, verso 7, o que você vê lá? Novamente, Deus se utiliza do barro, mais o ar, e a somatória desses dois elementos dá o quê? alma vivente. Alma vivente, ser vivo. Então, veja bem, nós somos aqui hoje em torno de 12, 13 almas viventes. Ok? mas nós não somos imortais. Por quê? O pecado veio, Letícia. Veja, Adão tinha a imortalidade. E se não tivesse havido o pecado, Adão estaria imortal até nossos dias. No momento em que Adão peca, capítulo 3 de Gênesis vem dizendo que eles olharam para si e viram que estavam como? Nus. O que perderam? Perderam a glória de Deus. Perderam a eternidade que eles já possuíam.
Então, capítulo 3 de Gênesis, verso 19, você também leu o seguinte. O que nós lemos aí? 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que o se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó se tornará. Olha só, Paulinho. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que. Volte ao pó, né? Por que volte ao pó? Se tornarás a terra. Né? Oi? Vai voltar, da terra foi feito para a terra e vai voltar para o pó. Exatamente. Né? Deus se utilizou da terra para criar o homem. E Uhum. agora, ao morrer, esse mesmo homem criado por Deus, o seu corpo vai voltar ao pó. Mas espera aí. E o fôlego de vida? Volta para Deus, né? Como? Não, volta para o ar. Ah, muito bem. Volta para o seu lugar de origem. O que Gênesis 2,7 traz para nós, a gente precisa entender, é o seguinte: você não tem uma alma, você Você é é uma alma. uma alma. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, ar, oxigênio, e o homem passou a ser uma alma vivente. Alma. Bem, o que é a morte? A morte é o quê? Exatamente o contrário. Então, o- qual qual é a ideia de Satanás? E é uma ideia até brilhante. Não se preocupe com a morte, não. Você vai perder a matéria. Querido, eu estava num sepultamento semana passada e a pessoa que estava fazendo a mensagem fúnebre, ela usou essa expressão. A matéria está aqui, mas o espírito já está com Deus. É. Gente, qual é a base bíblica para isso? A parábola do rico e Lázaro? A parábola do rico e Lázaro não é doutrina, é ilustração. Parábola. Você não pode pegar, teologicamente falando, você não pode pegar uma parábola e fazer dela uma doutrina. Ok? E mais, se a parábola do rico e Lázaro for uma realidade, eu posso pegar a minha Bíblia e jogar fora, porque ela vai contradizer tudo mais que a Bíblia fala sobre o estado do homem após a morte. Bem, então, já comentamos isso aqui um pouquinho. Veja, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. É bem verdade que se você for ao Novo Testamento, você vai encontrar para a alma o sentido de raciocínio, pensamento, vida, ok? Mas não algo independente do corpo. Podemos passar aqui? Uhum. Então, a gente continua no texto, né, na interrogação. Uma alma imortal? Quando Satanás fala para Eva, é certo que não morrerás? Satanás, Olaudis, está dizendo exatamente isso aí. Ó. Você vai ter uma alma imortal. Tá? Então, desde que o pecado entrou no nosso mundo, Satanás ele tem usado pessoas que procuram se comunicar com Uhum. os mortos e obter deles um conhecimento especial do presente ou do futuro. Então, esse tipo de pessoa, ele que também usa outros meios, como encantamentos, magias, cartas, astrologia, hoje já não é mais
já não é mais conhecido como espiritismo, é conhecido como espiritualismo. Ou seja, o espiritismo ficou mais rebuscado, mais, não é? Mais elegante, mas a origem é a mesma. Bom, nós temos um caso na Bíblia que vale a pena você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 28. Abram lá. 1 Samuel, capítulo 28. É, tem a história. Roberto, sabe onde fica? Não, Samuel. Olha, vai lá no início da Bíblia, passa os 5 primeiros livros, ok? Depois vai vir Josué, Juízes. Depois de Juízes, vem aí 1 Samuel. Vai passar um livro aí de uma moça, Ruth. Josué? Não, passa Josué, vai passar Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. E aí vai ser qual capítulo? 28. Achamos todos? Achei. 28. Capítulo 28. 28, versículo. Versículo? A gente vai viajar nesse capítulo um pouquinho, ok? Só que a gente vai fazer uma coisa, a gente vai... Deixa eu só... Vou só voltar aqui. Olha só, vamos voltar ao capítulo 25. Da 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25. E vai ser qual versículo? Primeiro. Tá. Letícia, o que que nós vemos no primeiro verso? Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. É isso? Isso. Peraí, o que que aconteceu com Samuel? Faleceu. Morreu. Morreu. E foi o quê? Sepultado. Sepultado. Foi sepultado. Então, gravem isso. Samuel morreu e foi sepultado. Saiu. Deixa eu fazer um negócio por aí. Samuel saiu da vista das pessoas. Por quê? Porque ele morreu e foi sepultado. Ok? Quando a gente vai ao capítulo 28, do capítulo 25 ao capítulo 28, o reino de Israel, aconteceu algumas coisas ali que deixou o rei assim apavorado. Os filisteus, que eram os inimigos, né, nessa época aí era o inimigo número 1 de Israel, os filisteus, Roberto, eles se organizaram para batalhar contra Israel. Israel teve medo, o rei teve medo. O rei procurou a orientação de Deus e Deus não respondeu para ele. Por quê? A palavra de Deus lá atrás vem dizendo, olha, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou para que não sejas rei. Então o Espírito de Deus se retirou de Saul, o Espírito Santo. No tempo de Saul, por ordem de Deus, Claudinete, todos os feiticeiros, segundo já estava lá na lei de Moisés, todos os feiticeiros, todos aqueles necromantes que consultavam os mortos, foram mortos, foram caçados e mortos. Então, nessa época aqui, Letícia, Marcos, qual é a tua religião? Se o cara pensasse, morria. Pensasse que se ele pensasse em falar que ele era um necromante, que ele consultava os mortos, coisa assim, ele morria.
foi o meio usado por Saul para fazer uma limpeza no acampamento de Israel. Só que nesse momento aqui, que ele ora a Deus, pedindo uma resposta para a batalha que estava à frente dele, não tem resposta. Então, Saul, ele no capítulo 28 aqui, ele chama um dos seus moços e ele pergunta: vem cá, sobrou ninguém aí com os outros mortos, não? Só para a gente ter certeza de uma coisa, versículo 3, o que diz? 28, verso 3. A gente leu 25, verso 1. Agora, Uhum. 28, verso 3. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramã, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Então, olha só. Novamente, o texto sagrado está dizendo para a gente: Samuel era Morto, morto. Samuel foi sepultado. sepultado. Então, Samuel já não estava mais sendo visto. E por esse texto aqui, e isso já tinha acontecido há algum tempo atrás. Ok? Mas só que o texto ele é completado. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Todos os que buscavam a necromancia, que é consultar os mortos, Saul mandou matar todos. Aí, olha só. Verso 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: olha, há uma mulher lá em Endor. Ela é médium. O verso seguinte, verso 8, diz que Saul se disfarça, ele tira os atavios reais e ele vai a essa mulher. Se você adianta aí os versos, a mulher descobre que é Saul que está querendo consultar um morto, ela teme. Aí no versículo 13, Saul diz para a mulher assim: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus. Como é que está na sua Bíblia? Qual é o Eu, versículo? Verso 13. Veja que sobe a terra. Vejo Um Deus que sobe. vejo um Deus Com letra que minúscula. sobe da Com letra terra. minúscula. Aí ele pergunta: como é a sua figura? Ela responde: vem subindo um ancião, veja, um Deus. Aqui é a mesma palavra Elohim que é usada para Deus, Deus Criador. É a mesma palavra. Então ela diz: vem subindo, agora ela muda. Vem subindo um ancião, um homem idoso, e está envolto numa capa. Você se lembra que Saul não, Samuel, quando morre, ele está idoso, e Samuel trazia sobre si uma capa? E que um dia Saul, ele foi chamar a atenção de Samuel para si, ele segura na capa e a capa se rasga. Então Samuel diz para Saul, por ter rasgado a capa: o reino será rasgado de ti, será tirado de ti e dado a um melhor que você, no caso Davi. Bom, então volte lá para o verso 14. Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E o texto continua: entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Verso 15. Como começa? Saul disse a Saul: por que me inquietaste? Peraí, Roberto.
Volta no início do texto. Quem disse o quê? Samuel disse a Saul. Espera aí. Mas o versos 3 não vem dizendo que Samuel era morto? É, Sim, E por que Samuel está dizendo a Saul? meu espírito, né? Porque Saul tinha entendido que era Samuel, né? Ah, Hum, muito bem. O verso anterior diz que, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e prostrou-se. Roberto, por favor, leia o verso 15. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito, muito angustiado. angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim. Já não me responde nem pelo ministério dos profetas e nem por sonhos. Por isso te chamei para que me revelaste o que devo fazer. Espera aí. Deixa eu tocar uma coisa aqui que o texto não traz, mas eu quero fazê-los pensar. Samuel foi um homem justo? Sim. Não. Foi. 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 Samuel? Era profeta? Sim. Era Sim, profeta. Era profeta. Era temente a Sacerdote. Deus? Sim. Era sim. temente. Gente, se você ver, estudar um pouquinho sobre o profeta Samuel, você vai observar um detalhe. Ele acumulou várias funções: Fez juiz, sacerdote, profeta. profeta. Então, poxa, era um homem para lá de gabaritado, era um homem que Deus falava com ele. Então, esse camarada morreu, foi para onde? Para Pó da sepultura. terra. Não foi para o céu? Não, foi pro pó da terra. É, Não, isso não à vista do na homem. verdade, E aí? Pó da terra ou céu? não, pó da terra ainda. Pó da terra. No A céu Bíblia vem tem falando para a outras gente que pessoas, ele tem foi outro lá, sepultado. né? No céu, Deus levou outros, né? Tem dois lá, né? Não é? Que sobe É junto. Enoque e Elias. Veja Isso um aí. detalhe. Aqui está dizendo que nos dois versos, 25 e do 28, Samuel morreu e foi sepultado. Só para você ficar atento a isso, se Samuel tivesse ido para o céu, a pergunta seria, a resposta do verso 15 seria assim, ó, respondeu o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu, vejo um Deus que sobe da terra. Se ele tivesse ido para o céu, Ele descia. ele ia dizer, vejo um Deus que desce para o céu. É, Ah, um outro detalhe, no verso 15, por que me inquietaste fazendo-me subir? Se Samuel estivesse no céu, por que me inquietaste fazendo-me descer? Tudo bem, é o diabo que está falando. Mas você vê que não bate aquela, aquela situação de que fulano morreu e foi para o céu? Uhum. Nem o diabo seria besta o suficiente falar aqui o contrário. Ele não ia dar um tiro no próprio pé. Então ele está falando aqui exatamente de onde o Samuel estava, lá no pó da terra, só que não era Samuel, que nem o Marcos falou. Saul entendeu que fosse Samuel. Ok. Pergunta a você, o diabo mente? Sempre mente? Mente. Sempre mentiu. Sempre mentiu? É Então, o pai. ele é o pai da mentira, é verdade. Mas olha, Satanás ele fala a verdade, Paulinho, para conseguir o que ele quer. Olha o texto, verso 16. Então disse Samuel, entenda, não é Samuel, é o diabo falando para Samuel.
falando para Saul: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Espera aí, quem se tornou inimigo de quem? Saul se tornou inimigo de Deus. Por não fazer aquilo que Deus ordenou. É. Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera. Tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Sabe? Sabe aquelas vezes que Saul tentou cravar Davi na parede com sua lança? Uhum. Satanás estava lá no ouvido de Saul: olha, ele é melhor que você, Deus escolheu ele para ocupar o reino. E Estava agora, perturbando a cabeça dele, né? exatamente, e agora o diabo está revelando para Saul: olha, eu fiz isso. Bem, aí o verso 18. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. Espera aí. Aqui nós temos uma meia-verdade e uma meia-mentira. Parte do que Satanás está dizendo é verdade. Saul foi rejeitado porque não destruiu os amalequitas por completo. Mas a condição que Saul está nesse hoje aqui do texto, não foi Deus quem fez. Ele mesmo, dia após dia, rejeitando a voz do Espírito Santo e de Deus, se afastou tanto que Deus não podia mais atuar com ele. Então, o verso 19: o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Satanás é profeta? Não. Não. Mas ele profetizou aqui: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Hum. O que o diabo está dizendo para Saul? Oi? Porque fala que ele errou, né? Isso. O que o diabo está falando para Saul? Falou assim: olha, para tu não tem mais jeito. Para os seus filhos não tem mais jeito. Vocês estão perdidos. Vocês me pertencem. Amanhã vocês vão estar Comigo. aqui, nas minhas mãos. Então, gente, o capítulo 28, aqui de Samuel? Samuel, isso aqui está aqui não é como um conto. É para você saber o que? A artimanha do inimigo. A Como pessoa é que meia falava verdade, meia mentira, você fica confuso e acredita, né? é verdade, não é? Ou é verdade ou é mentira? Não, é verdade. Não é? Então, Letícia, não existe meia verdade, não existe meia mentira. Ou é verdade, ou é mentira. Jesus diz assim: ó, seja o vosso falar sim. Sim, Sim, sim. sim. Não, não. O que passar disso é o quê? É procedência Procedência do maligna. Ok? Bom, tá aí né, uma figura aí que. Então vejamos, a Bíblia ensina que quem praticasse esses costumes lá teria pena capital, ou seja, morte. Esse texto de Isaías, ele é muito interessante também. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam, ou seja, murmuram ali entre os dentes, falam entre os dentes, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Então, você vê, Saul foi o primeiro rei de Israel. Nós estamos aqui mais ou menos no ano 700, quando Isaías escreve isso aqui.
muito tempo, anos, séculos tinham se passado até esse momento aqui. Bom, como que o Antigo Testamento, o que ele fala da morte? Vamos lá. Podemos louvar a Deus depois de morrermos? Não. Não? Salmo 115, 17 diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então, dizer que o camarada morreu, está na glória, louvando a Deus, é chamar esse texto aqui, Salmo 115, 17, de mentira. Que o texto diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. E é a sepultura, né? Exatamente. Olha só, Jó, capítulo 14, 21. Ah, Jó diz assim, nesse texto ele diz assim: o lugar para onde eu vou não tornaria a voltar. A sepultura. Hã? E nesse texto, Jó também diz para a gente, juntamente aqui com Salomão, em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, Jó está dizendo para a gente que aqueles que descem para a sepultura não têm consciência de nada do que acontece sobre a terra. Capítulo 9, versículo 5 de Eclesiastes, diz assim: Letícia, você sabe que vai morrer? Sim, vou morrer. Estou até calada agora. Eu acho que ela quer ficar para semente. Eu fiquei raciocinando se tinha pegadinha na pergunta. Não. Olha só, Salomão diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Está no verso 5. O verso 6, por sua vez, vem dizendo assim: ó, amor, ódio, inveja já pereceram. Não tem parte alguma do que se faz o quê? Debaixo do céu, do céu, do sol. E Eclesiastes 9, verso 10. Salomão vem completando o pensamento anterior dele quando ele diz assim: olha, Luthervan, o que você tem para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vai, não há obra, não há inteligência, não há sabedoria, não há projeto, não há nada. Algumas Bíblias ainda trazem assim, para o além. Além não é uma vida desencarnada. O além ali o que está além da vida? É a morte. Hã? Então, para o além, para onde você vai, não há nada. Então, planos somente vivos fazem. Bom, Jesus ele comparou a morte a quê? Um sono, né? A um sono. Para Lázaro, Lázaro morreu, ele disse: olha, eu vou despertá-lo do sono. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. Ele fala, olha, com respeito àqueles que dormem. E interessante é que você vai no Velho Testamento, e o Velho Testamento também fala que a morte é um sono. O verso mais clássico que nós temos é Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterna. Ok? Então, dormem no pó da terra. Bom, o Novo Testamento, nós já falamos aqui de João, capítulo 11, que Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Também, capítulo 5, verso 28 e 29 de João, o Senhor Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se encontram no sepulcro ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Os que fizeram bem, ressurreição da vida. Os que fizeram mal, ressurreição da condenação.
E Paulo, que capítulo 4 de Tessalonicenses, falando a mesma coisa. Ok? Deixa eu pular isso aqui. Ok. Queridos, e nos últimos dias, nossos dias, um pouquinho antes da volta de Jesus, como que o espiritualismo, como que o espiritismo vai atuar? Então, vejam. E como mudou de nome, parece que é outra coisa, né? Parece Mas que não é a a mesma origem é a coisa. mesma. A origem, Letícia, está lá em Gênesis 3, verso 4. É certo que não morrerás. Essa mudou somente a nomenclatura. Então, olha só. Isso aqui eu tirei de uma revista de estudo que diz, ó, o espiritualismo moderno se refere à crença de que a morte não é o fim da existência. Em vez disso, ele afirma que o espírito sobrevive como alma etérea, imaterial, eterna, imortal. Opa, peraí. Peraí, agora eu tenho que abrir um jogo para vocês aqui em algo muito mais sério. Muitas denominações evangélicas creem exatamente isso aqui. Isso aqui, entenda uma coisa, gente. Isso aqui é o espiritismo, é o espiritualismo quem prega. Mas olha só, o espiritualismo moderno se refere à crença de que a morte não é o fim da existência. Quando o camarada diz que fulano morreu e foi para o céu, está falando crença do espiritualismo. Em vez disso, o espiritualismo afirma que o espírito sobrevive como alma etérea, imaterial, eterna e imortal. Foi isso que eu ouvi semana passada no sepultamento de uma pessoa. E era um pastor falando. Olha como Satanás ele é astuto. Então, após a morte, essas almas ou espíritos continuam, falando agora do espiritualismo, a evoluir, avançando para outras dimensões e níveis de existência e conhecimento. Os seres humanos que ainda estão em seus corpos, os vivos, né, podem entrar em contato com esses espíritos que partiram pedindo ajuda e orientação. Não foi isso que Saul fez? Sim. Quer ajuda? Ó, você vai morrer, tá? Não tem jeito não. Apocalipse diz, pois falsos cristos, falsos profetas, Apocalipse não, Jesus aqui falando, o Apocalipse é outro, pois falsos cristos, falsos profetas surgirão, farão sinais Maravilha. prodígios para enganar, se Maravilha. possível, até mesmo quem? Os Os escolhidos. escolhidos. Você percebe o perigo que aquele que é um cristão, conforme a Cristina fala, um cristão meia boca, o risco que ele corre? Gente, mais do que nunca, às vezes eu vejo as pessoas vêm aqui para o estudo e eu vou citar os textos. Mas você tem que ter a tua Bíblia, você tem que conferir aquilo que está sendo dito. Aí que está a tua segurança. Você não pode ser uma lagartixa em cima do muro para tudo aquilo que é ouvido, você está lá, igual uma lagartixa. Não. Você tem que conferir, examinar as escrituras. Por quê? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Veja, os que já estão no erro já estão enganados. Esse Satanás não está preocupado com eles, mas Satanás está preocupado com você. Quando você abre a Bíblia e estuda e quer conhecer a verdade, Satanás quer desvirtuar aquilo que você está lendo para colocar na sua mente aquilo que ele quer, o erro. O texto de Apocalipse diz, ó, porque aqueles que Jesus falou, né,
porque eles são espíritos demônios que fazem sinais, vão aos reis da terra em todo o mundo, para reuni-los para lutar naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se você vai a Apocalipse capítulo 13, verso 13, ali a palavra de Deus vem dizendo que Satanás, nos últimos dias, através de seus agentes, ele vai fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Para quê? Para enganar. Qual é a minha necessidade? Eu estar alinhado com a palavra de Deus, eu conhecer a palavra de Deus por experiência, não de ouvido, não é? Olha só, eu li esse texto aqui, eu achei ele muito interessante. Olha, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais cheias de graça que o Salvador proferira, no caso, né? Cura as doenças do povo e etc. Ele enganou Saul. Ele apareceu para Jesus. Você acha que ele apareceu para Jesus no deserto, depois de 40 dias de Jesus em jejum, que ele apareceu chifrudo, vermelho, com tridente na mão? Não. Não. Ele apareceu como um anjo de luz. E o apóstolo Paulo, ele vem falando na sua segunda carta aos Coríntios, não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Queridos, o mundo, esses espíritos demônios, eles vão aos reis da terra em todo o mundo. Para quê? Para seduzi-los e enganar. É nesse momento, e finalzinho da história do conflito nesse mundo, que Jesus ele vai se manifestar nos céus. Vai libertar o seu povo. Ok? E todos aqueles que se enveredaram pelo caminho do pecado e não se voltaram para Cristo, terão a sua recompensa. Os santos devem ter uma compreensão completa da verdade presente. Vai chegar um momento que você vai ter que defender as Escrituras sem ter as Escrituras nas mãos. Novamente, como foi na Idade Média, a palavra de Deus vai ser tirada de nossas mãos. Então, olha, eles devem entender o estado dos mortos, é um dos assuntos, pois os espíritos malignos aparecerão para eles, alegando serem parentes, queridos ou amigos que lhes declararão doutrinas contrárias às Escrituras. Eles farão tudo o que puderem para excitar sua simpatia e realizar milagres diante deles para confirmar suas declarações. O povo de Deus deve estar preparado para rejeitar esses espíritos com a verdade bíblica. Está escrito de que os mortos nada sabem e que os que lhes aparecem são espíritos de demônios. Eu ouvi uma experiência há muitos anos atrás, já devo ter comentado com vocês, vou comentar de novo. Um pastor recebe no seu gabinete a notícia que sua mãe havia morrido. Que o sepultamento seria daí a tantos dias, que iriam aguardá-lo chegar. E ele arrumou as malas e partiu para a cidadezinha dele, era um tanto distante, partiu para a cidadezinha dele. E quando ele está no caminho que leva à casa, ele olha e a mãe dele está vindo ao encontro dele. E agora ele ficou confuso. Ele falou assim, poxa,
Isso é uma brincadeira de mau gosto. Disseram para mim que minha mãe tinha morrido e agora eu vejo minha mãe vindo em minha direção. Só que à medida que ela se aproximava, ele começou a observar bem e quando chegou mais próximo, ele deu uma ordem: arreda-te, Satanás. A minha mãe não tinha o pescoço tão comprido. Hum, Gente, eu, eu venho de uma linhagem que os meus avós, eles eram espíritas e eu ia com eles para o centro. E eu vi algumas coisas no centro que quando eu estava lá, embora fosse uma criança, eu tinha aquilo como verdade, porque era aquilo que a gente acreditava, era aquilo que a gente vivia como religião. Aconteceu que um dia a minha avó adoeceu e ela foi levada a um centro e ela foi operada por um espírito médium. de um médico chamado Dr. Fritz. Já ouviram falar? Já, Dr. Fritz. até hoje. É. Eu estava eu estava no corredor e o camarada fez um rasgo do lado da barriga dela, meteu uma conchinha, tirou, botou dentro de um copo d'água. E na água tinha um monte de bicho. Gente, eu olhei aquilo ali, eu falei, caramba, tá. Ela voltou para casa feliz da vida, porque ela, não sei se vocês conhecem uma doença chamada barriga d'água. Eu ouvi Já Barriga falar. ouvi. cresce, você tira a água e cresce, e ela nunca mais teve problema de barriga d'água, a partir daquela cirurgia mediúnica. O meu avô, ele tinha um caroço nas costas e foi lá. O camarada pegou um punhal, espetou e puxou. E aquele caroço, aquele nódulo, veio na ponta do punhal. Nesse dia eu não estava, eu não vi. Mas meu avô, tranquilo, nunca mais sentiu aquelas dores que tinha. Mas só que teve um dia que na casa dos meus avós, no sítio onde eles moravam, apareceu um senhor. E aquele senhor abriu a Bíblia para minha avó e começou a explicar para ela as coisas, as verdades bíblicas. E meu avô chegou, viu aquele homem lá e ficou meio que aborrecido. Meu avô era descendente português e virou para minha avó, usou um termo pejorativo para aquele homem e disse assim: olha, quando aquele fulano vier aqui semana que vem, ele vai ter que me explicar tudo isso que falou para você. Ok, na semana seguinte, lá estava aquele senhor, abriu a Bíblia, meu avô chegou, fechou a porta? Não, pegou a cadeira e sentou exatamente na porta e falou para aquele homem assim: semana passada o senhor esteve aqui e explicou algumas coisas para minha esposa. Eu quero que o senhor explique tudo para mim. Ele disse: ah, pois não. Oraram, abriram a Bíblia e meu avô era um leitor da Bíblia. Todos os dias ele lia a Bíblia. E aquele homem, 10 e tanto da noite, passou a tarde inteira, 10 e tanto da noite, estava saindo lá de casa. Eu me lembro que naquela noite, o meu avô virou para minha avó e falou assim: Maria, eu não coloco mais os meus pés no centro. Ou melhor, ela falou para ele: Domingos, eu não coloco mais os meus pés no centro. Eles eram kardecistas. E ele vira para ela e diz: nem eu. Ok, a minha avó se batizou, o meu avô também se batizou. Na 2 semanas depois que a minha avó se batizou, ela começou a passar mal. E ela foi no médico. E o médico virou para ela e falou assim: Dona Maria, a senhora está com barriga d'água.
A sua enfermidade voltou. O meu avô, ele não era um cristão ali daquele raiz. O meu avô morava nessa casa que eu moro hoje. Ou melhor, perdão, a minha avó morava aqui, o meu avô morava na casa de baixo. Meu avô, eu estava em São Paulo e alguém me liga e diz assim: olha, o teu avô está muito mal. Aí, na época, o pastor, que era o líder da nossa região, foi, visitou meu avô e quando ele saiu ali da companhia do meu avô, ele virou para minha mãe, para minha tia e falou assim: olha, o seu Domingos, hoje ele fez uma entrega real da vida dele a Cristo. A minha mãe foi dar banho no meu avô. Quando ela passa a mão no pescoço dele, o que estava lá? Um caroço. O caroço. Por que eu estou trazendo isso para vocês? O Satanás O não texto cura. que nós lemos lá de Mateus, de Marcos, se possível, enganar quem? Os escolhidos. O texto de Apocalipse, ele vai aos reis da terra, fazendo que prodígios, fazendo milagres, para enganar. Então, entenda uma coisa. Tem muito milagre sendo feito aí mundo afora. E muitos desses milagres que são feitos aí mundo afora não é pelo poder de Deus, é pelo poder do inimigo. Então, gente, se lá no Éden Satanás se manifestou a seres perfeitos e foram enganados, entendam, Satanás ele se manifesta hoje a pecadores como eu e você. E se você não estiver, se você não for um conhecedor das Escrituras, entenda uma coisa, você vai ser enganado. Eu vou ser enganado. Então eu te convido mais uma vez, tome a tua Bíblia, estude. Se eu não entendo, estude. No momento certo, o Espírito Santo, ele vai revelar a você aquilo que você tem dúvida. Ok? Que Deus abençoe você. Amém. Que a gente possa ter aí uma noite de sono reparadora e que a graça do Senhor Jesus, ela nos cubra nesse dia. Vamos orar? Amém. Maravilhoso Deus, nosso Pai bondoso, eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome por todas as benesses do Senhor sobre cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Amém. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos sabedoria dos altos céus para que a gente compreenda a tua vontade, Amém. para que a gente conheça a tua palavra, o assim diz o Senhor. E quando formos confrontados pelo inimigo, que a gente possa responder como Jesus está escrito. Por favor, dá-nos uma noite de sono reparadora e, por tua graça, despertando amanhã, possamos voltar para as nossas atividades amparados, Amém. guardados no Senhor. Por favor, Sim, obrigada. nos guarde de sermos enganados. É o que te pedimos, agradecidos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. 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 Queridos, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Letícia, quinta-feira nós estamos juntos de novo, né? Amém. Eu também. Sim, Deus Você permitindo, também. estaremos. Se mais alguém do grupo aqui quiser estar na quinta-feira, a gente está caminhando para o encerramento do livro de Gênesis. Depois a gente vai estudar outro, tá bom? Fique à vontade, ó, coloque meu nome lá e vamos colocar. É isso aí. Amém. O Boa noite para Whindersson, todos. Deus abençoe você. Toda segunda-feira a gente está aqui. Está desligado o teu som. Toda segunda-feira a gente está aqui estudando um pouquinho da palavra de Deus. Tá bem? Amém. Gente, que Deus abençoe todos vocês de modo muito singular, de modo muito especial. Fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, tchau. Boa noite a Amém. todos. Tchau.